Então, eu vou fazer a leitura. Hebreus 12, de 4 a 13. Então, fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então esse é o trecho maior, nós dividimos em 4 partes. A primeira parte está no versículo 4, é baseada no versículo 4. E nós colocamos aqui na primeira parte um título. É um título baseado no versículo 4. O título é o seguinte: a perseguição não havia chegado ao seu apogeu. É o título dessa primeira parte. Ele fala, vocês não têm resistido até o sangue. Ou seja, nenhum de vocês ainda, nessa luta que tenta fazer vocês caírem no pecado da apostasia, o pecado aqui é o trabalho dos homens maus, tentando fazer com que os cristãos abandonem a fé. Esse é o contexto dessa passagem. O pecado, então, é a luta contra esses homens maus, nas suas perseguições, nos seus ataques, nas suas tentativas constantes de fazer com que os crentes abandonem a fé. E o texto fala, olha, nessa luta contra esse pecado, que é a tentativa de tentar derrubá-los, vocês não tiveram ainda que chegar a derramar sangue, ou seja, nenhum de vocês ainda passou pela morte, né, violenta. Não aconteceu isso ainda aí. Passaram por outras provações, mas ninguém tinha sido morto violentamente. Aí, resistir até o sangue significa uma morte violenta. Esse é o sentido aí. Então, o primeiro título, com base no versículo 4, é esse: a perseguição não havia chegado ao seu apogeu. Então, olha, perseverem, porque a luta ainda não chegou no topo. Vocês não chegaram no meio da... Existe tudo aqui está envolvido numa linguagem também extraída, ou que lembra o contexto de atletismo, de jogos, de lutas atléticas. Não sei se esse é o nome, lutas atléticas. Lutas de atletas, né? de lutadores profissionais. Então lembra muito isso. Lembra corredores, lembra lutadores. Ele está dizendo, olha... aí, enquanto vocês estão lutando, vocês ainda não chegaram no ponto máximo da luta. Vocês levaram muita burdoada, mas ainda não estão no ponto máximo de sofrimento, de empenho nessa luta toda aí. Outra coisa, o a divisão 2. A divisão 2 é com base nos versículos 5, 6, 7 e 8. É a segunda divisão que nós já estudamos também. E é a seguinte: a perseguição é prova de nossa filiação. Isso ele deixa muito claro. Ele fala, olha, vocês estão sendo perseguidos e sofrendo, e quem está fazendo isso com vocês
são os homens perversos desse mundo. Mas existe uma causa primária. Essa causa primária é o próprio Deus. Deus está usando esses homens como uma vara para disciplinar sua igreja. Esses homens podem pensar, eu sou quem está trazendo sofrimento para o povo de Deus. Mas, na verdade, esses homens que fazem isso com tanto prazer, eles são, na verdade, a vara de Deus. Deus está usando esses homens para disciplinar seus filhos, para ensinar algumas lições que são mencionadas na sequência. Então, vocês não devem desanimar, porque se isso está acontecendo, é porque vocês são filhos. Se vocês não fossem filhos, Deus não iria disciplinar vocês. Eu tenho 3 filhas. São moças agora, são adultas, né? 2 estão casadas, a mais nova tem 19 anos. Então não tenho mais que usar da disciplina, né, dura ali com elas. Mas quando eu fazia isso com elas. Eu nunca disciplinei o filho de outro. Não, o pai não disciplina filho de outros. O pai disciplina seus filhos. Então esse é o argumento do autor de Hebreus, dizendo o seguinte, olha, se o Senhor está disciplinando vocês severamente, trazendo sofrimento e dor nesse processo de ensino, aplicando uma disciplina rigorosa e fazendo vocês sofrerem, isso está acontecendo porque Ele é pai de vocês. Se vocês não fossem filhos, Ele não faria isso. São os filhos que são disciplinados. Então, ele coloca aqui, como eu disse na semana passada, uma preocupação diferente na cabeça das pessoas, dos crentes. Os crentes pensavam assim, será que a perseguição vai piorar? Essa era a preocupação. Agora, a partir dessa leitura, eles pensam assim, será que eu estou sendo perseguido mesmo? Porque se eu não estiver sendo perseguido, eu não sou filho. Então o autor de Hebreus inverteu a preocupação deles. Em vez de se preocuparem em não ser perseguido, agora estão preocupados em será que eu não estou sendo perseguido? Inverteu. Henrique. Mas tem um contexto aí referente a essa disciplina, né? Seria errado ler esse texto e aplicar para outras disciplinas que Deus pode exercer na nossa vida por conta de outros pecados que não sejam É assim. O contexto imediato, a disciplina presente aqui é a perseguição. É a perseguição trazida pela mão de incrédulos. Tá? Não é somente o autor de Hebreus que ensina isso. Na primeira epístola de Pedro, ele fala a mesma coisa. Ele fala o seguinte, olha, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E ele fala, não fiquem assustados com isso, porque a disciplina ou o juízo de Deus é chegado. E esse juízo começa pela sua própria casa. Ou seja, na cabeça do apóstolo Pedro, quando ele escreveu, ele via o sofrimento, a perseguição trazida pelo diabo e seus servos contra a igreja, ele via isso como um juízo de Deus dentro de casa. Olha, eu vou trazer juízo sobre o mundo. E eu começo onde o juízo? Dentro da minha casa. É aquela história, eu quero resolver os problemas do mundo. Vou começar a partir de dentro. Então, nesses textos todos, a disciplina está conectada com o sofrimento impingido sobre os crentes pelos incrédulos. Ele olha para os incrédulos que zombam, prendem, tiram os bens, se apropriam dos bens dos cristãos, os governos da época, né? Se apropriavam dos bens dos cristãos, jogavam os cristãos na prisão. E todo aquele sofrimento, ele olhava para isso e dizia, olha, isso aí é o diabo, como um leão devorando, isso aí são os homens maus e perversos fazendo maldades com o povo de Deus, mas por trás disso tudo existe um propósito sublime, paternal e amoroso, que é Deus usando o diabo e seus servos
para corrigir a igreja e fazer com que ela amadureça. Então é muito forte isso. Agora, com isso, ao ensinar isso dentro desse contexto de perseguição, os escritores acabam enunciando um princípio. Qual é esse princípio? O princípio geral, que ultrapassa o contexto. É um princípio que ultrapassa o contexto, é um princípio geral. Qual é o princípio? Olha, Deus, no trato com os seus filhos, traz sofrimento para ensiná-los. Isso transcende o conceito de perseguição. Por exemplo, pode acontecer de Deus me deixar doente. Do Senhor procede o bem e o mal. Então, qual é o objetivo disso? É me corrigir? É me ensinar uma lição que eu tenho que aprender? É me tornar um homem mais paciente? É me tornar um homem mais piedoso? É me tornar um homem mais perdoador? É perceber certos valores que eu não estava percebendo antes? Então eu tenho elementos na Bíblia, porque não são somente esses textos que falam sobre isso, né? Eu tenho elementos na Bíblia, como nós falamos sobre Lamentações, por exemplo, na semana passada, falando sobre o jovem. Bom é para o jovem enfrentar a dificuldade, a dor na sua mocidade, porque esse jugo Deus o pôs sobre ele. O objetivo é ensinar. Então nós temos outras passagens que fortalecem, corroboram esse princípio. O princípio então enunciado, presente, implícito aqui, e geral, que ultrapassa o contexto, é esse. Deus muitas vezes traz o sofrimento para ensinar lições para os seus filhos. De modo que na visão do cristão, o sofrimento é uma expressão do amor e do cuidado paternal de Deus. Para o cristão, para o incrédulo não, para o incrédulo é. Mas para o cristão, o sofrimento é uma expressão do amor, do cuidado e da correção paternal de Deus. Então, por exemplo, um personagem muito conhecido, no contexto até secular, é Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um grande matemático, um grande filósofo, era um gênio extraordinário, Blaise Pascal. Desde criança, o pai dele ficou impressionado com a inteligência dele, porque o pai dele teve que proibi-lo de estudar matemática. Ele queria estudar matemática. E o pai dele falou, não, tudo, mas chega, né? Não aguento mais, matemática não. E então, ele proibido de ter acesso aos livros de matemática, ele um dia pegou os brinquedos dele, começou a fazer algumas montagens lá, com os brinquedos dele, e o pai dele entrou na sala e disse, o que você está fazendo? Eu já vou te explicar, pai. Ó, esse bloco aqui significa tal coisa, esse outro bloco é tal coisa. Se eu pegar esse bloco junto com esse bloco, ele começou a explicar equações matemáticas. Aí o pai pegou o menino, levou para o amigo dele e falou assim, olha, chorando, falou assim, olha, esse aqui é meu filho, pequeno, um garoto pequeno, por que você está chorando? Meu filho acabou de inventar a matemática. Esse era Blaise Pascal. Era um gênio, extraordinário. E o que aconteceu? Ele, já adulto, ele teve uma doença, não sabemos que doença que era, que ele tinha terríveis dores de cabeça. Terríveis dores de cabeça, insuportáveis dores de cabeça. Quem cuidava dele era a irmã dele. E a irmã dele escreveu sobre a vida dele nessa fase. Ele morreu cedo, né? Com uns 30 anos talvez, mas talvez tivesse tumores, não sei, não sabemos o que ele tinha, né? E ele, num determinado ponto da vida dele, ele conheceu o Evangelho, ele se converteu. Blaise Pascal era um crente, mas crentaço mesmo, firmão ali, né? E o que aconteceu? Ele disse o seguinte, de acordo com a irmã dele, que escreveu o testemunho dele, ele dizia que, para ele, a maior bênção que ele recebeu na vida foi ter adoecido. Ele falava. Mas não era jargão isso. Ele explicava o motivo. Ele falava assim, olha, eu vou explicar por que a maior bênção que eu já recebi na minha vida foi ter adoecido. Foi porque é o seguinte, quando a doença chegou, ela me colocou no meu lugar como crente. Mas como assim? Você olha, qual é o lugar do crente?
O lugar do crente é dependendo de Deus e aguardando o céu. Esse é o lugar do crente. Ele nunca deve sair desse lugar duplo. Depender de Deus e aguardar o céu. Sempre que o crente sai dessa posição, ele está errado. Sempre. O que aconteceu comigo? Quando eu adoeci, todo dia eu dependo de Deus e aguardo o céu. A doença me engessou no meu devido lugar. Foi a maior bênção que eu recebi na minha vida. Vocês acham? É isso aí. Assim, se não fosse a doença, eu não ia ver as coisas desse jeito. Eu sairia do meu lugar. E quer lugar melhor do que esse? Dependendo de Deus e aguardando o céu? Eu não saio desse lugar nunca, o tempo todo. Então as pessoas iam visitá-lo para consolá-lo, e a irmã dele dizia o seguinte: olha, elas vinham consolá-lo, elas saíam consoladas. Elas saíam consoladas por ele. É muito bonita a história do Blaise Pascal. Bom, então é isso. Aí nós chegamos no finalzinho do versículo 8, que fala assim, que se nós não temos correção, nós somos bastardos e não filhos. O que são bastardos? Filhos ilegítimos, né? Filhos fake, filhos fakes, né? Filhos ilegítimos, é isso que nós somos, ele diz aqui. Ele usa essa figura do filho ilegítimo, do bastardo, porque no Império Romano o pai não tinha obrigação nenhuma de corrigir o filho bastardo. Não tinha obrigação. Então, nós aprendemos na semana passada que, olhando para outras partes da Bíblia, né, que esse tipo de filho, o filho ilegítimo, o filho bastardo, o filho falso de Deus, ele existe, né, está nas igrejas, mas ele dura pouco. Nós aprendemos em Marcos 4,17 que ele dura pouco. Ele fica pouco ali. Por quê? Porque vindo as perseguições, ele logo abandona a fé. Agora, eu fiquei de trazer para os irmãos as passagens que falam sobre esse tipo de filho falso que tem nas igrejas, que está no meio do povo de Deus. Lá na igreja para quem o autor de Hebreus escreve, existiam. Ele falou assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ou seja, tinha gente que já tinha chutado tudo há muito tempo. Ele fala assim, ó, nós somos da fé, nós não somos dos que retrocedem. Ou seja, tinha gente lá no meio deles que tinha retrocedido, abandonado tudo. Eram os filhos bastardos. Esses não estavam sendo perseguidos. Esses não estavam sendo disciplinados. Eles estavam de boa. Então, ele faz uma distinção entre estes que não estavam sendo perseguidos e os filhos de verdade. Agora, eu trouxe outros textos que mostram aqui a existência, né, de filhos bastardos nas igrejas. Isso tem, não tem como escapar. Olha Gálatas 2,4. Daniel, coloca aí Gálatas 2,4. Olha como tem. Que tem. Não tem como escapar, não tem jeito. Olha lá. 2,4. Ele fala assim, ó. Versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo falando sobre uma visita que ele fez a Jerusalém. Ele fala que ele levou Tito com ele. Olha o que ele fala. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele foi visitar a igreja lá, levou Tito era grego, não era circuncidado, não era judeu, e começaram a enfrentar um grupo que dizia que para ser salvo tinha que ser circuncidado. Olha só como continua. E ele não foi circuncidado, ele não foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que havia na igreja de Jerusalém, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Ele fala que em Jerusalém tinha um grupo que ele chama de falsos irmãos, e ele usa a expressão que eles se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Essa linguagem é a linguagem própria do espião que entrava numa cidade para ver quais eram os pontos fracos da muralha.
Vocês sabem que as muralhas as cidades antigamente eram cercadas por muros. Então como é que eu vou invadir essa cidade? Eu vou me fingir de amigo. E eu vou entrar na cidade. E eu vou espreitar, eu vou ver quais são os pontos fracos da muralha. Então ele está dizendo o seguinte, ó, esses irmãos entraram na igreja para quê? Para ver quais eram os pontos fracos da igreja e tentar nos reduzir à escravidão. Olha a pilantragem. Eles entraram na igreja, observaram os pontos fracos e disseram, bom, vou atacar nessa parte aqui. Viu lá um crente lá fraco, um crente que não tinha boa doutrina, um crente que não tinha zelo nenhum, vou atacar nesse aqui. Ensinando o quê? Ensinando que para ser salvo tem que ser circuncidado. E vou formar meu grupo aqui, eu vou enfraquecer essa igreja. Como? Por meio desse trabalho de espionagem e depois atacando os pontos fracos da muralha. Tem isso hoje em dia? Meu Deus. Aconteceu já isso aqui? Já cansei de pegar espião. Já cansei de pegar espião. Meu Deus. É quando eu pego, vocês nem conhecem a pessoa. Né? Quando eu pego, vocês nem conhecem. Nossa, pastor, você é bravo. Vocês não têm noção. Né? Espião fica o quê? Uma semana, 2 no máximo. Não fica. Vem. Assim, alguns são mais difíceis de detectar, mas vem lá e começam a se misturar, começam a disseminar coisas, ideias de seitas, geralmente legalistas, ensinando o falso evangelho. Quando me vêm, fogem. Eu percebo que fogem quando me vê. Olha, ali tem espião. Por quê? Porque quando eu chego, corre. Eu vou chegar. Aí eu chego. Mas vem cá. Você, qual é o seu nome? É fulano. Prazer. Né? Bom ter você aqui. De onde você é? De que igreja? Minha igreja não tem nome. Tem sim. Tem. Fala o nome da igreja. Fala o nome, Legião. Legião. Eu peguei um monte já. E não são pessoas que vêm aprender a palavra de Deus. São pessoas que vêm espiar. Para detectar os pontos fracos e embutir na mente dos irmãos fracos suas doutrinas mentirosas. Isso aí, irmãos, se eu for contar, vocês não acreditam. Vocês não têm noção. Vocês estão aqui tudo de boa, sentadinhos, vocês não têm noção do que acontece. Muito bem, outro exemplo aí. Outro exemplo. 1 João 2,19. Outro exemplo de irmão fake. Filhos bastardos. 1 João 2,19. 1 João 2,19. Chegou aí? Chegou? Olha lá. 19. Filhinhos, 18, né? Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de onde, os anticristos? Está lá escrito. De onde eles saíram? Saíram do nosso meio. O quê? Saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Eles saíram do nosso meio, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estavam lá no meio da comunidade cristã séria. Saíram e se tornaram falsos mestres, espalhando mentiras por aí afora. Isso aí. São os falsos cristãos, os filhos bastardos. Outro exemplo, Judas. Judas. Daniel, coloca Judas aí, veja o versículo 4. Versículo 4 de Judas. Terrível isso. Será que na igreja tem, na nossa igreja hoje, será que tem falso crente? Talvez tenha. Eu não sei, eu não conheço ninguém assim que eu acho que é falso crente, não sei. Mas o tempo mostra. O tempo mostra. Com o passar do tempo, você começa a ver que era tudo o tempo passa, né, as coisas começam a aparecer. Começa. Olha o 4.
Versículo 4, aqui Judas escrevendo para uma igreja, talvez em Jerusalém também, não sabemos ao certo. Olha só, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Onde eles se introduziram? Na igreja. Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, já tínhamos sido alertados sobre esses homens. Homens ímpios. Olha o que eles fazem. Que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Ou seja, peque à vontade, porque a graça de Deus perdoa tudo. Viva no chiqueiro, viva na lama, não tem problema nenhum, Deus perdoa tudo. Transformam em libertinagem a graça de Deus. E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Ele não é Senhor, é qualquer outra coisa. Ele é seu fã. Não tem isso hoje em dia? Jesus é seu fã. Não é seu Senhor, ele é seu fã. Então o que é isso? Homens ímpios que se introduzem nas igrejas, que transformam em libertinagem a graça de Deus e que negam a soberania de Cristo. Estava lá na igreja para quem Judas escreve. Veja o versículo 12. Daniel, olha o 12. 12. Estes homens, olha só o perigo. Estes homens são rochas submersas. Qual a ideia aqui? A ideia aqui é que você está dirigindo um barco. A rocha submersa faz o quê? Você não vê. O que acontece? Você bate. Arrebenta o seu casco. Eles são rochas submersas, ou seja, eles são perigos ocultos. Eles são extremamente perigosos, mas eles estão ali, debaixo d'água, quietinhos. Então, por isso eles demoram para achar. É joio. Aqui é pior que joio, porque aqui você não vê. Olha lá. Rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Eles vêm no almoço da igreja, eles vêm nos jantares de casais, eles vêm nos banquetes de fim de ano, no café da manhã da Páscoa, eles vêm nas refeições das igrejas, da igreja. Olha só, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. Aqui no caso da igreja para quem Judas escreve, eles tinham chegado à liderança. Você fala, o quê? Tinham chegado à liderança. Eles se introduziram na igreja sorrateiramente, foram conquistando a confiança e se tornaram pastores. Dá para imaginar isso? Vocês já viram isso em algum lugar? Já viram alguma igreja que o pastor é incrédulo? Já viram? É velho, ó. Aqui, ó. Ele quer ser pastor. Ele quer. Ele é incrédulo, mas ele quer chegar à posição de liderança. Ele quer. É importante para ele isso. Para destruir mais, né? Olha lá. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Imagina no Oriente Médio, tanta seca. Você vê a nuvem, tem esperança, né? Esperança de uma chuva. A chuva vem? Nunca vem. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ou seja, não espere nenhum alimento e nenhuma água dessa gente. Nada. Eles são pastores que não alimentam ninguém, só trazem frustração. Você olha e fala, eu preciso beber, a água não vem. Preciso comer, o fruto não nasce. A pessoa morre de fome debaixo desses homens aqui. Eles só se apacentam a si mesmos, não espiritualmente. Eles se aproveitam dos irmãos. Já viram isso em algum lugar? Ou isso daquela época só, né? Isso daquela época. Hoje não existe mais isso aqui. O homem evoluiu, ou não? Hoje ele usa chapéu de vaqueiro. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês. Isso aqui é mais atual que o jornal de amanhã. Isso aqui é um retrato que você olha e fala, meu Deus, isso até anima um pouco a gente. Fala assim, bom, o problema é velho. Não é que a gente olha e fala, meu Deus, é o fim dos tempos. Não é não, tá, tem 2000 anos isso aqui. Mesma coisa. Então o que é isso aí?
são os filhos bastardos. Agora, o que faz essa ralé aqui, essa raça maldita, sumir da igreja? O que faz? O contexto de Hebreus. O que faz essa ralé sumir da igreja? Perseguição. Se vier perseguição, isso aqui fica? Vai que fica. Ó, na hora, né? Some na hora. Ah, tem que adorar o anticristo. Cadê ele? Eu adoro agora. Cadê ele? Eu pago para adorar. Sem problema nenhum. Terrível isso aí, né? Terrível. Oi? Oi? Não sei se está na lista aí, isso é totalmente coerente, mas o texto, primeiro, versículo 1 de Salmos, primeira Salmos, acho que o versículo 5, fala que os pecadores não permanecerão na congregação. Exatamente. A Bíblia fala que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Ou seja, haverá o dia em que Deus vai separar. Isso acontece em certa medida antes dos tempos do fim. Mas no dia escatológico, na volta do Senhor, o que ele vai fazer? Separar ovelhas dos bodes. Ou seja, isso não vai continuar. A própria parábola do joio fala, não, deixa eles crescerem juntos. Na consumação dos séculos, eles serão separados. Então, um dia vai separar. Não tem como. Bom, então vamos ver então agora o item 3. A perseguição tem um propósito didático. Então nós temos alguns minutos aí. Vamos olhar essa parte. A perseguição tem um propósito didático. Versículo 9. Olha só o que fala. 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. O que é pai segundo a carne? É pai que vive em pecado, não é? Não, aqui não. Aqui carne não é natureza pecaminosa. Aqui carne é humanidade. Tínhamos nossos pais humanos, biológicos. Isso, biológico, né? É o pai humano, o pai físico, corpóreo. Tínhamos nossos pais segundo a carne. O texto fala aqui que eles nos corrigiam. Note o pronome. Qual é o pronome? Primeira pessoa do plural, nós. Por que ele fala nós? Ele quer se incluir no grupo. Por que ele quer se incluir no grupo? Ele quer mostrar o que com essa inclusão dele no grupo? Isso aqui é uma jogada pastoral. Ele quer mostrar solidariedade. Ele estaria dizendo assim, ó, tamo o quê? Tamo junto. Ele não fazia assim, né? Que também não era, né? Mas a ideia é essa, ó, tamo junto. Por isso ele usa o pronome nós. Ele está criando um link de aproximação com os seus leitores. E o objetivo disso é pastoral, não é eu, eles ou eu, vocês. Está dizendo, ó, nós estamos juntos nessa experiência. Nós, eu como líder, como guia, como pastor, como conselheiro, como mestre, escrevendo essa carta, eu me incluo no grupo de vocês. Eu faço parte desse grupo. Então ele passa a usar então o pronome nós. Ele fala, eles nos corrigiam. Aqui, note bem, aqui significa que eles eram educadores. O que aparece aqui é um substantivo, né? Não é um verbo. Eles eram educadores. Os nossos pais, eles eram educadores. E nós os respeitávamos. O que significa respeitar aqui? O que significa respeitar aqui? Oi? Aceitávamos a correção e ficávamos com medo. Aqui está falando da educação tradicional. A educação tradicional na Bíblia, ela produz temor. Senão não funciona. Na Bíblia é assim, Deus faz isso, os pais fazem isso. Na Bíblia é assim. Então por isso a palavra disciplina, o verbo paidio, ou paideuo, esse verbo, ele tem embutida a ideia de sofrimento. Não é um sofrimento sádico que a pessoa impinge sobre o outro por sadismo. É um sofrimento que visa o bem. Então a disciplina aqui, que pode ser traduzida como educação, educar, ela tem um componente de desconforto.
Envolve a disciplina, a educação, envolve um componente de desconforto. Na Bíblia é assim. Deus quer ensinar, ele usa a vara. O pai quer ensinar, ele usa a vara. Não é o tempo todo, é claro, quando precisa, ele usa a vara. Se tirar esse componente de sofrimento, a educação fica manca, ela não funciona bem. Tem que ter. Tem que ter. Sim. Não necessariamente física. Qualquer tipo de desconforto que você traga. O professor fala para o aluno, ó, não vai ter período de recreio agora, de brincadeiras. Pronto. Trouxe um desconforto. O professor não pode bater na criança. Mas ele vai fazer só, é o seguinte, não vai ter o período de brincadeiras hoje durante o recreio. Eu falo para os alunos. Estou traumatizado, tenho que fazer tratamento, vou ter que fazer... Não. Vai para o psicólogo, psiquiatra, vai para onde quiser. Mas é assim que eu educo. É assim que eu educo. Se você não faz a sua tarefa, você vai enfrentar um momento de dificuldade aqui no processo de aprendizado. Então, na Bíblia é assim. Na Bíblia a educação é assim. E parte desse pressuposto, que os pais, segundo a carne, os pais humanos, eles nos corrigiam, e a ideia é uma correção que traz desconforto em alguns momentos, e nós fazíamos o quê? Nós os respeitávamos, nós temíamos, e sabíamos que isso iria acontecer. Ele reprova isso? Não. Ele fala que é isso que Deus faz, na sequência. Então veja, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Olha lá onde está. 9. Ali em cima, né? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Como chama essa pergunta? Pergunta retórica. É uma pergunta retórica. A resposta já está embutida nela. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, então veremos? Resposta: sim, havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. O que é Pai espiritual? Deus é chamado de Pai espiritual aqui. O que significa isso? Pai espiritual é Deus, né? Por que ele é chamado de Pai espiritual? Nosso Criador. Aí ele é Pai, né? Se ele é o Criador, ele é Pai. Oi? Ele não é o Criador do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é divino. Então o Espírito Santo não foi criado, né? Assim como Jesus não foi criado, que é divino também. Mas ele é o nosso Criador. Agora, na verdade, aqui a tradução certa aqui é assim, ó. Eu vou ler para vocês, é assim, ó. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos. Essa é a tradução certa. Pai dos Espíritos. E agora, o que significa isso? Ele é Pai dos Espíritos. O que significa isso? Não entendi. O que, Márcio? Os espíritos são os filhos dele? Os espíritos são filhos. Mas que espíritos são esses? Os nossos espíritos. Ele é pai dos espíritos humanos ou dos espíritos angélicos? Na verdade, é um termo muito genérico. Significa que ele é pai de todos os espíritos, anjos e homens. Os espíritos humanos, os espíritos angélicos. Mas note bem, o que é dominante aqui na ideia? O espírito angélico ou o espírito humano? Humano, porque a questão é o trato dele com os seres humanos. Ele é o pai dos nossos espíritos. Ele é o pai dos nossos espíritos. É assim que ele é classificado aqui. Ele tem autoridade sobre os nossos espíritos. Ele tem autoridade. Ele é pai soberano sobre os nossos espíritos. Os nossos espíritos foram gerados por quem? Por ele. Henrique. O senhor acha que
que esse espírito pode ter sido para fazer um contraste com o que ele havia dito dos nossos pais na carne? É, claro. Ele quer mostrar o quê? Superioridade. Assim, ó, se os pais humanos, os pais do nosso corpo, né, os geradores do nosso corpo físico, nós respeitávamos, o que diremos do pai dos espíritos? Ele está mostrando uma superioridade muito maior. Nós tínhamos medo dos pais que geraram o nosso corpo. E o pai dos espíritos? Nós não vamos temer? Oh, eu acho que o que domina é o espírito, a ideia de espíritos humanos, por causa de 12:23. Olha o versículo 23. Daniel, olha o 23. Olha o 23. Eu acho que a ideia dominante são espíritos humanos. 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Aqui está falando que nós fazemos parte disso tudo. É um grande ajuntamento, né? Ele cria na nossa mente um grande ajuntamento. Imagine todos num grande estádio, num grande galpão, numa grande festa. Nós fazemos parte disso aqui. Nós chegamos, pertencemos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal, a assembleia. Não é a igreja universal, nem a Assembleia de Deus, tá? É a universal assembleia. E olha só o 23. E igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e nos achegamos a Deus, o juiz de todos, e olha o final, e aos espíritos de anjos ou de homens? De homens, né? E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a ideia é de espírito humano mesmo. Ele é pai dos espíritos. Agora notem bem. Notem bem. Pergunta marota aqui. Eu quero ver agora. Quem presta atenção no que eu ensino. Quando ele fala assim, ó. Quando ele fala assim. Presta atenção. Ih, vocês são muito desatentos. Ó. Quando ele fala assim, ó. Volta lá, Daniel. Onde você está, Daniel? Volta no 9. 9. Aí. Quando ele fala assim, ó. Não havemos de estar em muito maior submissão. Essa submissão aqui, na prática, nesse contexto, é o quê? Pensa para responder. Com relação à correção. Oi? Com relação à correção. É com relação à correção. Mas submissão, eu tenho que estar submisso. Isso é expresso nesse contexto aqui, nesse contexto, como o crente lá dos Hebreus, como ele iria mostrar submissão nesse contexto aqui. Tchau, gente. Tchau. Qual é o ambiente? Qual é o problema aqui? Hã? Perseguição. Como eles mostrariam submissão? Como? Perseverando. Perseverando. Está dizendo, olha, nós não vamos, no meio desse turbilhão de sofrimento que quer fazer com que nós abandonemos a fé, nós não vamos permanecer submissos ao Pai dos Espíritos? Vamos abandonar tudo? Não, vamos ficar firmes. Agora, presta atenção de novo agora. Vamos ficar firmes. Ok, vamos ficar. Perseguição está lá, só paulada, só cacetada, né? E eu estou firme, eu estou firme, eu estou firme. E a coisa engrossa, e eu continuo firme, Aí piora, até agora eu não resisti até o sangue, começa já a complicar, começa a vir tortura física. Começam a aparecer os edemas, começam a aparecer as marcas do chicote, e eu estou lá, eu estou aguentando. Se eu permanecer firme, se eu permanecer submisso,
eu vou morrer? Sim ou não? Lê o texto agora. O que vai acontecer? O quê? Esse cara é esperto ou não é? Esse escritor é esperto. Ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele muda a perspectiva da pessoa. Ou seja, vocês pensam que se vocês permanecerem, vocês vão morrer. Mas não vão. Se vocês permanecerem, é aí que vocês vão viver. É lindo isso? É gostoso saber disso? Na hora da paulada, isso anima ou não anima? Anima, né? Jesus dizia isso. Ele engendrou essa esperança na gente, né? Mas ele faz isso, né? A gente não entende de onde vem isso, né? Mas o Senhor capacita. Mas é muito lindo ver essa mudança. No modo como ele altera tudo. Gente, vocês estão vendo a vida de outro jeito. Vocês estão vendo a vida de modo errado. Vocês estão interpretando tudo errado. Vocês veem o sofrimento, e lamenta, e larga, e chuta tudo e vai embora porque estão te perseguindo porque você é crente. Isso é uma prova do amor maravilhoso de Deus. Mas eu vou morrer. Não vai. Você vai viver. Você não vai morrer. É o contrário. É uma prova do amor cuidadoso e paternal de Deus sobre vocês que são seu povo. O objetivo é criar em vocês um caráter santificado e vocês não vão morrer. Vocês vão viver. É o foco que a gente dá. É o foco que a gente dá que é errado. A gente olha a vara, a gente não vê a mão segurando a vara. A gente olha para a vara e chora, né? Essa vara, olha a mão segurando a vara. A mão é do Pai amoroso. É que é difícil isso aí, né? Você tem que mudar o óculos. Fala, Márcio. Uma pessoa hoje tem medo da morte. Morrer. Mesma coisa. Mesma coisa. A pessoa tem medo por quê? Porque ela não... A mente dela não foi ainda mergulhada na realidade de que a morte é uma passagem para uma vida abundante. Paulo falava o quê? Para mim morrer é muito melhor. Paulo falava assim aos filipenses, eu quero partir e estar com Cristo, porque para mim isso é muito melhor. Eu estou constrangido, eu quero ficar com vocês, eu queria servi-los, mas eu quero partir e estar com Cristo. Para mim o melhor é estar com Cristo, mas eu acho que eu vou ter que ficar. Eu estava meio chateado, que ele percebeu que não ia vir a sentença de morte no ano 62, só veio em 64. Ele percebeu que em 62 ele ia escapar, ele percebeu que estava fraca a prisão. Assim, eu estou vendo que eu vou ser libertado, né? E tudo bem, eu vou servir vocês, mas para mim era melhor ir embora. Olha a perspectiva dele. O imperador chamava Gilmar. O imperador chamava Gilmar. Gilmar? Porque ia liberar ele. É verdade. Pode ser. Não era Gilmar, não, era Nero, cara. Era super equilibrado. Mas mesmo assim liberou. Então, é assim. O crente, na verdade, ele tem que passar por uma lavagem cerebral. É a lavagem cerebral santa. Ele já passa por uma lavagem cerebral, só que é do mundo. Todo mundo passa pela lavagem cerebral. Mas o crente tem que passar pela lavagem cerebral do Espírito Santo, para mudar o seu modo de ver a vida. Aqui o autor de Hebreus nos ensina isso. Você está sofrendo porque você é crente? Amigo, isso é um privilégio maravilhoso. E isso vai trazer vida, não morte. Isso é um privilégio que vai produzir o bem e vai trazer vida e não morte. Então, isso muda a nossa visão da experiência ruim, né, entre aspas, da perseguição atroz. É assim. Então não adianta, não tem jeito. Não tem jeito. Ou você se embriaga e fica bêbado da palavra para mudar seu modo de viver e de pensar, ou você pensa igual ao mundo. Não tem terceira via. Não tem terceira via. Ou você bebe da palavra até ficar bêbado, a cabeça entupida da verdade bíblica, e viver de outro jeito, e pensar e falar de outro jeito,
ou você imita o mundo. Não tem jeito. Mas a visão do mundo é tão desesperadora, né? E você vê crente assim. Gente, ó, assim, tem crente que vive infeliz. Tem crente que vive num buraco, tomando até remédio. Vive apavorado. Tudo bem, tem problemas que são problemas físicos, né? Aí a pessoa não tem controle, né? Há problemas hormonais que a pessoa não tem controle. Mas, gente, tem gente que vive infeliz, que não tem estrutura para enfrentar problema nenhum. Qualquer problema para ela não tem condição de enfrentar. Ela não tem estrutura espiritual, bíblica, para encarar nada. Meu Deus do céu! Nós estamos aqui nesse mundo aqui. É difícil aqui a vida. É difícil, mas temos um Senhor no céu que nos guia, que nos dirige, que nos fortalece, a quem nós recorremos e que nos ampara e que nos ajuda a seguir em frente. E que é isso? Agora você vê crente fazendo terapia porque não achou a cor do sapato que ele queria no shopping. Desculpe. Isso não condiz com a grandeza do cristianismo. Não condiz. É necessário isso. Que a nossa mente seja totalmente encharcada pela verdade bíblica. Porque isso vai mudar o nosso modo de ver as coisas. Minha vida particular agora, tá? Minha vida particular. Eu vou fazer 60 anos. Não parece, né? Você olha e fala, é uns 35, tá. Tudo bem, né? Mas não é. Né? Foi 60 anos. Eu sei que eu estou entrando na reta final. Eu sei. Estou entrando na curva, né? O Márcio está na minha frente há muito tempo já. O Márcio já está vendo a mãozinha lá no céu fazendo assim. Então, a realidade da vida é essa. A Bíblia fala, não fala? Os anos da vida do homem chegam aos 70 anos, né? No máximo 80. Nesse caso, né? O melhor deles é câncer e enfado. Então eu penso, eu tenho mais 10 anos. 10 anos, é isso aqui, ó. Pá, você pisca, passou 10 anos. Já chega na câncer e no enfado, na melhor das hipóteses. Então o que eu tenho pensado? Eu vou fazer 60 anos, eu tenho 50 anos, vou fazer 60 anos no meio do ano. Eu penso assim, eu tenho que começar agora focalizar a minha mente na realidade da minha partida. Em outras fases da vida, eu tinha que concentrar minha mente em outras realidades, né? Minha esposa, casamento, educação de filhos. Né? Deixa eu estudar a Bíblia bastante sobre educação de filhos. Deixa eu estudar agora como ser um bom marido, né? Então, é a concentração naquela... o jovem, né? Deixa eu ver como é que é o namorado cristão, né? Como ele se comporta, o moço cristão. Opa, vamos lá, né? Nas fases da nossa vida é assim. Eu lembro quando era adolescente, eu ia nas palestras dos jovens sobre namoro, sobre noivado, queria aprender essas coisas. E cada fase trazendo ali seus desafios. Agora, sabe o que eu tenho pensado? Tenho estudado? Sobre a partida. Sobre o céu. Como morrer direito sem dar vexame. Como enfrentar essa realidade da morte. Está chegando. Preparar a família. Isso, ter na cabeça um conceito sobre a morte, um conceito santo, bíblico. Mergulhar minha cabeça nisso. Encher a minha cabeça sobre a realidade da morte à luz da Bíblia. Não à luz do que o mundo fala. À luz da Bíblia. O que é a morte na Bíblia? O que é a morte do crente na Bíblia? Então eu tenho que estar preparado para isso. Porque daqui a pouco eu estou lá. Daqui a pouco é minha vez. É o último inimigo. E vai chegar. Está lá. Então eu tenho que... Agora, nessa fase da minha vida... Você pode falar, pastor, tem muita lenha para queimar. Tem nada, lorota. Escuro, já está, né? Pezinho na cova já.
Adianta. É assim. E aí vocês vão chegar lá também. Ó. Ó, quem é o mais novo aqui? Quem é o mais novo aqui? Olha lá, o Robson, o mais novo. Né? Vai chegar, meu amigo. Vai chegar. Né? Vai chegar nessa fase. Eu já tive 20 anos. Eu já tive 18. Eu também já passei por tudo isso aí. Então, vai chegar para todo mundo. E no meu caso, eu olho para frente e eu vejo. Ó, 20 anos de vida eu tenho. Tenho 20 anos de vida. Então eu tenho 20 anos para eu conhecer a teologia bíblica acerca da morte, acerca do encontro com o Senhor, acerca da herança celeste, acerca do modo como o homem se prepara para esse dia. Eu tenho que conhecer essas coisas. Eu tenho que saber sobre isso para encontrar consolo no meu coração, para encontrar esperança no meu coração, para dar um bom testemunho para os irmãos que vão chegar nesse dia, cedo ou tarde vão chegar nesse momento. Então, atualmente, eu tenho feito isso, tenho pensado nisso. Eu tenho lido textos bíblicos sobre esse assunto, para que a minha cabeça seja instruída pela palavra de Deus sobre esse tema, o tema morte. Eu tenho que aprender a morrer como crente. Não quero morrer que nem bicho, nem como incrédulo. Quero morrer como crente. Assim quero morrer. Ah. Ele falou que não ia morrer nunca? E tá vivo ainda? É bobagem, né? Mas enfim, e cada irmão aqui, eu estou dando um exemplo meu, né, da minha vida, né? Cada irmão aqui tem que olhar para si e falar assim, caramba, qual é a fase da minha vida, qual é a área da minha vida que eu tenho que biblicizar? Né? Qual é a área da minha vida que eu tenho que instruir mais, colocar mais debaixo da autoridade bíblica, que eu tenho que reformar em termos de visão? Meu papel de pai está sendo bíblico? Eu tenho que reformar isso. Meu papel de esposa está sendo bíblico? Eu tenho que reformar isso. Meu papel de marido está sendo bíblico? Eu tenho que reformar isso. Meu papel de funcionário na empresa está sendo bíblico? Ou eu tenho que reformar isso? Meu papel de membro de igreja está sendo bíblico? Ou eu tenho que reformar isso? Nós temos que olhar essas coisas, para que a nossa vida se ajuste àquilo que Deus quer que nós pensemos e não aquilo que o mundo ensina por aí fora. Talvez eu pense, né, sobre isso um dia, não sei. Mas espera nascer primeiro. Gente, vamos fazer o seguinte então. Esse foi o versículo 9. Na semana que vem vamos ver o 10 e o 11. Ok? E aí terminamos o ponto 3. Ok? A perseguição tem um propósito didático. Na semana que vem veremos o versículo 10, que vai falar sobre os pais humanos, e o versículo 11, que mostra qual é o objetivo de Deus ao nos corrigir. O 11 é muito importante, porque mostra o que Deus quer nos ensinar. É muito importante o versículo 11. Então nós vamos estudar na semana que vem. Tá bom? O 10 é rápido, é bem rápido o 10, aí o 11 a gente se detém um pouco mais, para mostrar qual é o propósito do ensino. Muito bem, vamos orar então para terminar. A oração vai ser como hoje? O que vamos pedir a Deus diante disso tudo? Perseverança, uma visão transformada das coisas, né? Acho que é importante pedirmos isso. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por esse texto que estudamos, e ajuda-nos, ó Deus, para que a nossa mente seja instruída pela sua palavra. Não permita que sejamos levados por conceitos mundanos, por ideias mentirosas, por ilusões, filosofias, invenções, mas que a sua palavra seja o nosso guia, o nosso mestre no que diz respeito ao modo como devemos ver as coisas e viver. Ajuda-nos nisso. O autor de Hebreus ensina-nos como ver a oposição que os crentes sofrem por serem crentes. E ele mostra uma perspectiva totalmente nova, que nos anima, que nos alegra. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar a nossa mente, para que ela seja reflexo da verdade
da verdade da sua palavra. Pedimos também que o Senhor agora, ao nos despedir, nos leve em segurança para a nossa casa. E que o Senhor nos reúna novamente para aprendermos da sua palavra na próxima oportunidade. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.